que vai conhecer então? É sábado que vem, que é o reunião? Não. Sábado que vem aí, fica o convite aí para conhecer minha mamãe. Então, estamos aqui nessa reunião do Evangelho, nessa casa de Jesus, e nós não vamos falar nada diferente daquilo da proposta de Jesus, porque ele é o mestre, o nosso guia, né? E qual que é a nossa base aqui, ó? Vai ficar aqui à disposição, quem quiser adentrar mais aí o assunto, a Denise Lino, uma estudiosa lá da região do Nordeste, muito conhecida lá pelos membros daquelas federações ali, e conversando com o Divaldo autorizou ela a fazer um estudo e publicar esse estudo da vida de Pedro por meio de Amélia Rodrigues, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Nosso saudoso Divaldo que partiu alguns dias aí. Então, o que ela fez? Ela pegou vários momentos em que Amélia Rodrigues fala sobre a figura de Pedro. E ao estudar a figura de Pedro, ela percebeu um perfil psicológico. Ela tem conhecimento da área da psicologia, então quem quiser adentrar, ela vai falar um pouco lá do perfil psicológico de Jung, que eu não vou adentrar aqui. São termos técnicos, né? Mas tem uma parte bem interessante lá no final do livro. Então, o que é interessante na figura de Pedro? Eu gostei do título. Pelo título já me cativou e eu bebi a fonte desse livro aí, que é humano, demasiado humano. Por que ela é redundante? Primeira pergunta, por que é redundante? Humano já estava bom, né? Mas demasiado humano. A transformação moral de Pedro. Então nós vamos verificar aí que Pedro era completamente humano. Quer ver? Como que era a figura de Pedro? Então vamos relembrar. A gente vai lá para a região em que Jesus fez todas as suas reflexões profundas de transformação moral do mundo, e eles queriam um rei. Eles queriam um governador terreno, sanguinário, guerreiro. E até hoje eles querem, né? Veja, passaram-se 2000 anos, eles querem essa imposição material, bélica. E Jesus veio completamente o oposto disso, porque ele sabia o que iria gerar frutos no futuro. Mas os apóstolos seriam escolhidos naquele momento para que pudesse prolongar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus nunca escreveu nada. Isso sempre é importante a gente falar. Francisco de Assis praticamente não escreveu nada. Mohandas Karachand Gandhi escreveu alguns artigos, mas a maioria são pessoas que viveram junto com ele e escreveram. Então, essas pessoas, entre aspas, né, não dedicavam tempo para escrever a sua própria autobiografia. Eles eram a biografia viva, a carta viva, como diz o apóstolo Paulo. Muito bem, então nós estamos no momento bélico da humanidade, muita guerra, muito conflito, e que Roma domina o povo de Israel. Não é isso? Então está dominando. Então você imagina, eu estou aqui no Brasil e Portugal domina o Brasil. Gente, eu vou pagar imposto para quem? Para o Brasil ou para Portugal? Portugal, né? E lá eles pagavam imposto para quem? Para Israel ou para Roma? Para Roma. Então, se nós achamos terrível pagar os impostos para Portugal e levar toda a nossa riqueza lá para a Europa, na época a gente estuda na história e tal, a gente acha, nossa, terrível. Imagine na época você praticamente viver num regime de escravidão, né, literal escravidão, e você paga os seus impostos e não tem absolutamente quase nada de retorno para aquela comunidade. Como era Pedro? Pedro odiava pagar impostos.
Era humano? Demasiado humano. Percebeu que é o demasiado humano? Era humano demais. Nós podemos perfeitamente comparar com algumas atitudes com aquele perfil psicológico de Pedro, que era: eu não gosto de pagar impostos. Então ele não gostava daquele povo que estava subjugando o seu povo. Os romanos subjugando o povo israelita ali. E todos os povos ali da região, praticamente Roma era o domínio do mundo na época, né? E a gente vai percebendo que as atitudes de Pedro são diferentes de nós hoje. Então, estão vendo? Perfil psicológico. Qual era o perfil psicológico nesse momento? E aí que essa autora, na verdade, não é autora, é essa estudiosa, né, Denise, porque ela não publica o livro, ela estuda as mensagens de Amélia Rodrigues, isso é interessante. E aí ela vai fazendo a comparação. Veja, então Pedro, ele estava cético. É a pessoa cética que não acredita em nada? Não. Pessoa cética, hoje a gente define aquele que não acredita sem passar pela razão. Então, na universidade está cheio de pessoas céticas. Você vai com uma abordagem para ele, ele vai falar: tem razão, não tem razão? Qual que é a coerência científica? Quais os artigos estudados? Quais as teses, as dissertações? O que está publicado sobre esse assunto? Então, não vou acreditar, se não tem coerência científica. Se tem coerência científica, eu acredito. Então, esse cético era Pedro. Olha, profeta todo dia tem um. Gente, na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E a fake news corria solta. Tá vendo? Fake news não foi inventado hoje. Fake news sempre existiu, só mudou o nome. Então, na época, Pedro já não acreditava mais em nada. Falava: esse é o profeta ali, profeta, ó, tá cheio de profeta. E ele falava isso. Tem alguns filmes que demonstram essa atitude. Provavelmente os historiadores pegaram algum trejeito ali de Pedro. Falaram: uma hora é um profeta aqui, outra hora é outro ali, outro ali, agora você vem com mais um profeta, eu vou acreditar nesse profeta? Já não acreditava mais em nada. Cético. Todo dia tem um profeta. E já o irmão de Pedro seguia João Batista. Então, dois apóstolos seguiam João Batista e depois João Batista fala para seguir Jesus. Mas até a chegada de Jesus, tinha ali o João Batista, o grande profeta daquela região. E Pedro também fala: profeta tem todo dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar meus peixes, e eu tenho que pagar minhas contas e impostos, inclusive estou devendo. Tem coerência com a gente? Então marca aqui, ó, demasiado humano. Então ele iria ficar naquele momento preocupado com a religiosidade, com a religião, com religar a Deus, se estava uma turbulência na vida dele. Demasiado humano. É a nossa vivência contextualizando aqueles dias que ele vivia. Muito bem, então esse era mais ou menos um Pedro demasiado humano. Fortemente coerente com os nossos dias. E aí surge a figura do seu irmão, chega para ele e fala: Pedro, encontramos o profeta que vai libertar o nosso povo. O que ele fala? Agora você vem com essa conversa. Eu pesco todo dia, pago meus impostos todo dia, faço todas as coisas, agora você vem mais um profeta. Para com isso, vai trabalhar, vai pescar que você ganha mais. Pescar literalmente, vai pescar mesmo para dar o sustento para a nossa família. Não, só que esse é diferente. João Batista falou para a gente seguir ele. Pedro, mais um profeta. Só que esse profeta perturbou. Então veja como que é a onda eletromagnética, como que é o fluido cósmico universal, como que é o magnetismo dos espíritos superiores. Pedro ficou incomodado. Então vamos fazer dois parênteses do perfil psicológico aqui. Qual que é o nosso perfil psicológico e aonde que a gente está flutuando? Gente, não tem nada certo e errado aqui. Aqui é cada um vai se identificar no perfil psicológico do Pedro.
Que é assim, ó, o perfil psicológico dele. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Está flutuando. Nesse momento, Pedro, demasiado humano. Demais. É nós. E aí surge essa figura falando de um Messias indicado por João Batista. Ele tinha respeito por João Batista, mas não seguia João Batista, né? Por N motivos. Muito bem. Está me incomodando isso aí. A gente fica incomodado na sociedade? Não precisamos falar, mas vocês podem gesticular, né? A gente não vai abrir aqui para perguntas, que não é o objetivo aqui da reunião, mas pergunte para você, você fica incomodado com a sociedade? Se você fica incomodado como Pedro, qual é o nosso perfil psicológico? Qual é o perfil psicológico de Pedro? Estou incomodado com tudo isso que acontece. Isso é legal. Isso é pedagógico. Porque se eu não estiver incomodado, se eu sair daqui e ver uma pessoa passando necessidade, problema da sociedade, né? Problema do prefeito, problema do governador, problema disso, problema daquilo, temos problema. Porque não é o meu incômodo. É o incômodo do outro. Estou terceirizando. Quando eu estou incomodado enquanto sociedade, eu estou no perfil psicológico de busca de transformação interior. Por isso que ele fala aqui, ó, a transformação moral de Pedro. Não aconteceu com Jesus. Ele já estava reencarnado aqui. Então, um homem reencarnado nas condições, nas vicissitudes da vida. Agora, Pedro tinha alguma germe, alguma sementinha, algo que facultasse que o mestre poderia estratificar dele? Sim, mas estava adormecido, mas muito adormecido. Estava num momento pré-histórico, né? Aquela rocha de milhares de anos estava ali, condensado ali. Mas naquele momento mexe com ele, mas mexe muito. Isso é o que vai acontecer na nossa vida ou já aconteceu, que é um dia eu vou ficar extremamente incomodado com alguma coisa. E é ali que eu procuro fazer algo diferente. Porque enquanto eu não estiver incomodado, e eu trabalho na educação, quando eu vejo que o estudante não está incomodado, isso me incomoda. Agora, quando eu vejo que o estudante está perguntando, não sabe, esse é o estudante que eu quero. Incomodado. Que fala, que discute. Porque ele olha para lá, olha para cá. Então, não vai haver mudança. Porque não está me incomodando. O mundo do jeito que está ótimo. Mas como que tá as relações? Não, tá excelente, tá tudo bom, mas para lá. Posso adquirir que eu estou lidando bem com altos e baixos, isso é uma coisa. Agora, tá tudo bom? No mundo de provas e expiações, tá tudo bom? Não tá. Porque já está falando que é de provas e expiações. Tem muita coisa para fazer. Agora, nesse mundo de tantos altos e baixos, como que eu me comporto? Uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou tão bem, mas eu estou o quê? Procurando, dentro da desorganização, me reorganizar a todo momento. Esse é o mundo de Pedro, esse é o mundo nosso. Demasiado humano. Nós estamos aqui na vicissitude. Então, Jesus depois vai fazer algumas frases de impacto para a sociedade perceber que a transformação moral começa a todo instante. Ele sente alguma coisa está falando para mim lá, no sábado, de madrugada. Então, veja, de sábado de madrugada, Jesus estava fazendo as reflexões. Por quê? Porque tinham que ser nas catatumbas, né, e lugares que ele poderia permanecer pelo menos 3 anos aqui na superfície terrena. Tinha alguma possibilidade de Jesus não morrer de alguma forma violenta na época? Eu creio que não. E ele sabia disso. Para o perfil psicológico da sociedade daquela época, como é que ele não ia morrer de uma morte violenta, gente? Um homem completamente transformador.
Então, alguns estudiosos falam que Jesus, transferindo para hoje, é um lunático, um arruaceiro, sabe? Tudo que é de ruim que a gente chama aí é Jesus. É um problema social Jesus. Por quê? Porque ele não ia deixar nenhum governante em paz. Barraqueiro. Barraqueiro, por aí vai, né? Por quê? Porque ele queria mover as bases sociais. Então, veja, são estudiosos que chegaram a essa conclusão. Então a gente pensa, Jesus, não tem nada desse Jesus. Jesus era transformador. Jesus, aonde ele ia ter confusão. No bom sentido. Eu ia tirar o status de estabilidade para reequilibrar no futuro. Quer dizer, olha o que vocês estão fazendo aqui, vendendo coisa fora da igreja. Que isso? Esse é Jesus, os vendilhões do templo. Mas aqui Pedro vai ao encontro de Jesus, não aguenta. Ele não consegue dormir aquela noite. Quando ele vai ao encontro de Jesus, sozinho, hein? Sem ninguém. Ele vai lá, ele fica onde? Lá no fundo. Vamos ver quem que é esse profeta. Eu já vi vários, né? Aí ele fica lá no fundo, olhando, observando. E aí, poucos instantes, chega uma mulher. Vamos trazer esse momento para cá. Então, aqui é legal que tem quantos metros aqui, né? Até lá na frente, uns 30, 50 metros. Então, lá do portão aqui, a mulher está chegando lá e Pedro, imagina, tem uma multidão, né? Tá lá longe. E a mulher vai chegando, Jesus, Jesus, com a filha no colo. Diga para salvar a minha filha, que é cega. E se você salvá-la, eu me tornarei uma cristã. E todo mundo faz o quê? Quem ousa parar Jesus? Jesus estava fazendo as reflexões. Não tem nada a ver com o Márcio aqui, né? Qualquer um pode chegar e fazer eu parar de falar tranquilamente. Mas era Jesus. Que audácia dessa mulher, gente. Mas é a audácia de quem? De uma mãe em aflição. Chorando comovidamente, com sinceridade. Jesus, salva minha filha que é cega. Quem tinha lá? Tinha algum hospital que cuidava dos deficientes visuais naquele momento? Zero. Era milagre mesmo, né? Literalmente um milagre. Alguém fazer alguma coisa naquela época. As pessoas não queriam nem chegar próximo. Então vem, adentra o recinto e ninguém deu muita bola, mas todo mundo olhou. O que você faria? Perfil psicológico, hein? Quem está falando é Amélia Rodrigues, contextualizando a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues, ela não conta a história literal do que aconteceu. Essa estudiosa, por isso que é bom esses livros, né? Ela faz um apanhado de Amélia Rodrigues, uma história linda, né? Uma pessoa formidável, Amélia Rodrigues, enquanto encarnada. Teve um contato muito grande com a Igreja Católica. E ela, conhecedora, né, da figura de Jesus, ela vai para o mundo espiritual e ela vê os bastidores das pessoas que conviveram e viveram com Jesus. Percebe? Diferente. Então imagine a gente vem aqui, eu estou vendo aqui o trabalho, eu vou fazer o quê? O meu relato do que eu estou vendo aqui. Ela vai fazer um relato das pessoas que conviveram com Jesus. Então é exatamente isso que aconteceu? Não. Mas as pessoas estão falando o que elas vivenciaram. E a Amélia Rodrigues, ao sentir o que as pessoas falaram, nos relata. Percebe a diferença? É tudo real? Não. É tudo mentira? Não. É tudo o quê? É um relato de uma pessoa que viu, que conviveu, que ouviu as pessoas que tiveram a vivência com Jesus. Então essa Amélia Rodrigues, ela conta para nós que Pedro, as pessoas contaram para ela que Pedro fica comovido demais. Então vou perguntar de novo, o que nós faríamos? Alguns falam,
Quem manda aí é Jesus. Ele que vai fazer alguma coisa. Eu vou ficar quietinho aqui. Outro fala, nesse meio dessa multidão, vou fazer o quê? Deixa a mulher entrar lá. Vixe, não fazer nada não. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Né? E as perguntas vão. Perfil psicológico. Cada um iria ter uma atitude. A maioria teve qual atitude? Não fazer nada. Por quê? Por N fatores. E não estou falando que está errado. Certo? Não tem certo e errado. É o perfil psicológico naquele momento. Eu não consigo fazer alguma coisa. Porque eu nem sei quem que está ali na frente. E Pedro também não sabia. Pedro vai ao encontro da mulher, pega a criança lá atrás e vem trazendo criança. Enfrentando toda aquela sociedade e escéptico, hein? Séptico. Ou seja, não acreditava. E não estava acreditando em Jesus. Fala assim, mas a dor dessa mulher me incomoda. E quando a dor do outro eu sou incomodado, eu vou fazer alguma coisa. Enquanto a dor do outro não for suficiente para me incomodar, eu não vou fazer nada. Porque eu não sinto a dor do outro, eu não tenho empatia. Então nós temos uma sociedade empática ou antipática. Estão percebendo? Quando eu tenho empatia, eu estou vendo alguém na fila com uma criança e falo, olha, a senhora passa na frente. Ah, o senhor vai passar na frente, pela lei, tem um estatuto aqui do idoso, o senhor tem a preferência aqui. E está tudo bem. É uma sociedade empática. Agora, antipática, não, você chegou por último, né? Então, isso aí é a representatividade, desculpa, eu estou movimentando aqui, deixa eu ficar aqui, ó. Aqui é melhor? Então, deixa eu ficar aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Essa coisa de italiano, eu vou para lá, vem para cá, né? E nós, verificando a atitude do perfil psicológico do Pedro, nós vamos vendo a nossa. Ele segura a criança e leva até o mestre. Chega na frente do mestre a criança. A dor daquela mãe me incomodou. E se você é mestre, aí vem. Se você é mestre, ela está aqui. O que você vai fazer com ela? Você vai enganar todo esse povo aqui, todo? Gente, isso é eu que estou falando agora. Agora é Márcio, não tem nada a ver com Denise Lima, não tem nada a ver com Amélia Rodrigues, agora é nós. Pedro passa um monte de coisa na cabeça dele. Eu falei, se ele é profeta, então aqui, ó, tá aqui a criança. Mas ele não fez isso, ele fez com tanto amor, com tanto carinho. Olha, eu confio que você pode fazer alguma coisa. Sem conhecer Jesus. Pelo menos até naquele momento a gente não sabe. Algum vínculo poderia ter, mas a gente também não sabe. Mas enfim, esse era Pedro. Uma hora ele não quer pagar imposto. Certo? Se ele pudesse fazer alguma coisa que os romanos ele faria e fez, que a gente sabe. Então esse era o perfil demasiado humano de Pedro. Outra hora ele pega a criança no meio de um monte de gente, vai lá e leva na frente de Jesus. Olha a variabilidade, né, desse perfil psicológico do Pedro. Ele chega para Jesus e Jesus faz o quê? O que vocês acham que Jesus iria fazer naquele momento? Dar um abraço no Pedro? Poderia, porque Jesus conhece todo mundo. O que Jesus faria para impactar a vida de Pedro? Aí entra no aspecto pedagógico, maior pedagogo de todos os tempos. O maior psicoterapeuta de todos os tempos. O maior terapeuta transpessoal que a gente não tem nem ideia de quantas psicologias virão depois dessa figura de Jesus. O que ele faria com Pedro naquele momento? O que ele faz? O que ele faz com a gente? O que ele fará com a gente ou já fez com a gente? Então ele vem, faz nada. Ele olha para Pedro, profundamente no olho de Pedro. Quando ele olha na figura daquele Pedro, do Pedro, aí entra Amélia Rodrigues. O olhar de Jesus foi suficiente para dizer: Pedro,
Eu te conheço. Mas não chamou Pedro naquele momento. Por que não chamou? Estão percebendo? É isso que irá ou já aconteceu na nossa vida. Uma simples historinha, entre aspas, que a Amélia Rodrigues nos traz, que não tem, né? Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. A mediunidade dela traz esse perfil psicológico ali para a gente analisar. Em algum momento da nossa vida, Jesus vai olhar profundamente, ou já olhou. Aí eu não sei se é antes, se é depois, se é amanhã, se é daqui a um ano. Ele vai olhar para a gente. Ele vai falar: você, para mim, Márcio, eu te conheço. E não vai falar mais nada. Porque Jesus não veio curar a gente. Jesus não veio tirar as nossas dificuldades, porque não é o objetivo de Jesus. E nunca foi. A nossa interpretação do perfil psicológico nosso, que ainda está engatinhando, vai para tirar as nossas dores, para curar as nossas feridas, para tirar o nosso problema. Mas esse é o nosso perfil psicológico. Então, Alírio Cerqueira Filho, ele faz um estudo muito interessante como médico, terapeuta, né? Dentro da psicologia transpessoal, ele fala assim, Jesus nunca veio tirar o nosso problema. E aí a gente perde a muleta atávica de quantas reencarnações que a gente vem orando, rezando, meditando, Jesus, traz uma cura para mim, traz um... Gente, isso não é espiritismo. Isso não é Jesus. Isso se perpetuou ao longo da história da humanidade. Ou seja, várias e várias encarnações, e a gente quer que tire o nosso problema. E a gente respeita. Porque é o perfil psicológico naquele momento. Eu não compreendo outro Jesus. E agora eu vou fazer essa pergunta que a gente vai sair na manhã aqui desse domingo. Eu não vim aqui falar de um Jesus histórico. Porque o Jesus histórico, você pega o livro, você vai compreender. Antes, depois, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Até na história, né? Ele dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Pelo menos para o Ocidente. Eu converso muito, eu trabalho no setor de educação lá no Hospital do Câncer às tardes, e eu converso muito com um capelão lá. E o capelão, uma vez, ele me deu um ensinamento impressionante, que até hoje eu fico refletindo sobre ele. Ele falou, Márcio, as pessoas às vezes não querem me receber no quarto porque falam que ou elas sentem que eu vou falar de religião. Eu falo que eu não estou para falar de religião. E eu nem quero saber sua religião. Eu nem quero saber se você tem religião. Eu vim aqui para você sentir Deus. E aí a gente faz a pergunta: como você sente Jesus? Então o Renato sente de um jeito, né? Você sente de um jeito, você e eu. Cada um sente diferente. Ninguém aqui sente Jesus do mesmo jeito. Então sentir Jesus é completamente diferente de saber historicamente, filosoficamente, culturalmente, o que foi e aonde está na história esse Jesus. Então, Pedro, naquele momento, ele sente Jesus, e Jesus olha para ele e fala, eu te conheço. Você acha que ele vai para casa e dorme? Não dorme, não dormiu. Aí ele enche, passa a noite, aquele homem não sai da minha cabeça, aquele olhar, aquele parece aquele sol olhando para mim, mas ele vai pescar. Tem conta para pagar, tem imposto, aquela coisa toda, e vai pescar. Quando aparece lá na beira do mar a figura do Mestre Jesus. Venha comigo.
eu te farei pescador de homens. E o que Pedro faz? Aceita. Mas ele não aceitou naquele momento. Ele aceitou antes. Quando ele pega aquela criança, ele fala, se ele tem compaixão de uma mãe, de uma criança, ele vai ter compaixão da humanidade. E é isso que a humanidade precisa. De um Deus para ser sentido. E não apenas para um Deus para ser estudado. E quando isso o capelão me diz, todos os quartos que a gente entra lá, não tem religião. Como é que cada quarto aqui sente Jesus? Como é que Jesus está representado em cada família, em cada estrutura particular, né? Cada perfil psicológico nosso. Então, quem foi a figura de Pedro? Aquele que chegou, Jesus, eu te amo. Não! Jesus falou para ele, Pedro, quem eu sou? Tu é o Deus vivo. Tu é filho de Deus aqui na terra. E aí Jesus fala, é isso mesmo, Pedro. Você foi iluminado pelas pleiades dos espíritos superiores. Mas eu darei o meu testemunho daqui a alguns dias. Jamais, Senhor. E aí Jesus fala o quê? Vai de retrum. Vai de retrum, Satanás, que eram os espíritos que ainda estão em evolução. Vai de retrum pelo seguinte, uma hora você está lá em cima, dá 2 minutos e já está lá nas profundezas. Esse é o Pedro. Esse é o humano que somos nós. E é perfeitamente permitido? Sim, processo pedagógico. Eu posso errar? Posso. Eu erro? Erro. Admite o erro. Isso é importante. Eu erro. E eu vou errar, mas eu quero acertar. Aí, legal. Erro, mas eu quero acertar. Erro, mas não quero fazer de novo. Erro, me perdoe, me desculpe. O perdão é um outro capítulo, né? Me desculpe, vamos para frente. Quando Pedro vai percebendo isso, quantas vezes que eu tenho que perdoar? É 70 vezes 7? Não, 70 vezes 7 cada erro. E aí Jesus vai conversando com ele, e no momento crucial, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jamais. Eu vou negar o meu Jesus? Mas como? Eu convivi 3 anos com você, eu sou o cara que mais pergunta, eu sou o mais velho, você faz evangelho na minha casa, você curou a minha sogra. Como? Mas não vou negar nunca. Você é o meu Jesus. E o que faz? 3 vezes. E o galinho canta e ele nega. Quando ele faz, eu neguei. E ele me avisou. Respira, entra num momento que hoje nós chamamos de depressão. Ele vai para a casa dele, imagina que ele vai lá, fica chorando e todo mundo perguntando, Pedro, o que você vai fazer? Pedro, perfil psicológico dele, fuga, não conseguiu enfrentar a realidade, não deu testemunho à vida por Jesus, não quis aceitar Jesus naquele momento. Quanta coisa está acontecendo na cabeça de Pedro. E ele fala, e vocês vêm me procurar, eu neguei Jesus. Quem sou eu para guiar vocês? Eu vou pescar. É isso que eu sei fazer. E pega e vai lá pescar. Aí surge um cidadão lá na frente, lá fala, Pedro, joga a rede para o lado direito do barco. Aí ele fala assim, eu pesquei a noite inteira aqui, não pegamos um peixe. Faz 40 anos, 50 anos que eu pesco. E o cidadão ali fala para jogar a rede do lado direito do barco. Quem é esse cidadão? Quer me ensinar a pescar? Joga a rede para o lado direito do barco. Diferente. Na terceira vez que fala, ele fala, joga essa rede. Joga que eu acho que eu sei quem que é que está falando. E joga e pega os peixes. Quando ele pega os peixes, é uma figura que a vida vai falar para a gente. Joga a rede para o lado direito do barco. Joga as oportunidades para que a rede consiga esse mundo de abundância, esse mundo de beleza, de bondade, de belo, que nós não nascemos para sofrer. O sofrimento faz parte do processo pedagógico, é muito diferente.
Não existe um Deus injusto. E existe um Deus incompreendido. Não existe um Jesus desse, daquele outro. Não, Jesus é para ser sentido. Então, quando o capelão fala isso, ele não está preocupado se você é espírita, católico, protestante, budista, hinduísta, muçulmano. Não está preocupado com nada disso. Está preocupado, olha, meu amigo, você está aqui, então alguma coisa é para sentir Deus. Você quer ou não quer? Tem gente que não quer. Tudo bem? Eu respeito. Mas a maioria quer. Então, vamos lá, vamos caminhar. O que a gente precisa fazer para sentir Deus? Percebe a diferença? Então, o perfil psicológico de Pedro, ele vai trabalhar com as nossas conjecturas. E o que Jesus quis demonstrar com tudo isso? Estuda a vida dos apóstolos. E você vai ver que não tinha ninguém santinho. Santo da Basílica de Pedro é algo construído pelo homem. Muito depois de Jesus. Não existe isso. Casa do Caminho era muito dilapidada e numa pobreza danada. E ele implanta a primeira obra assistencial do mundo relatado pela história. Pedro, para chegar a todo esse movimento, ele vai o que? Se apercebendo. Então, aonde que está a cura? Na nossa transformação moral, que diz muito bem Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para resistir suas más inclinações. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é Jesus que ele vai chegar aqui e vai mudar o rumo da rota, porque não ajudou Pedro. Jesus não vai lá e tira Pedro da cama, chorando. Não. Jesus não fala assim, Pedro, você tem que parar, agora você tem que pescar. Não. Mas lá na frente, quando ele chega, se joga no barco, vai até Jesus, fala, Jesus, eu encontrei você. E Jesus se materializa ali. Pedro, tu me amas? Lógico que eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, terceira vez. Tu me amas? Aí cai a ficha. Eu neguei ele 3 vezes. E ele está me perguntando 3 vezes. Então, antes você ia para lá, você ia para cá, você fazia o que você queria. Agora os benfeitores vão te ajudar. Então, agora a gente vai fazer a nossa igreja. A igreja aqui dentro. Isso é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um lugar muito confortável para a gente estar. A igreja é aqui dentro. E aí nós vamos fazer a transformação moral de um homem, e esse homem representa a humanidade. Então, eu gostaria de terminarmos, apesar que eu extrapolei um pouco o tempo ali, mas eu vou pedir permissão. A gente vai ter o passe agora? Se der tempo de passar uma musiquinha, dá tempo? Porque essa musiquinha vai representar tudo que nós falamos aqui de Pedro, como se fosse uma reflexão, não uma prece, uma reflexão para a gente mentalizar o quanto que a gente pode aprender por essa figura de Pedro. Essa figura de transformação. Então Jesus deixa de ser o Salvador, por ser Salvador, mas ser aquele que vai possibilitar a transformação. Transformação é diferente de retirar aquilo que é importante. Pedro passou por cada etapa e nós também vamos passar por cada etapa. Então, o Jesus nosso de hoje não vai ser o Jesus daqui 10 anos. Porque se for, a gente não teve transformação, né? Deixa eu só pegar aqui. Vamos ver. Agora foi.
Bonito, né, gente? Então, que Jesus continue conosco e que a gente possa lembrar nessa figura de Jesus que um dia vai olhar de novo o olho de cada um e vai dizer, né? Você, no meu caso que Márcio, você, seu nome, eu te conheço. No olhar. E que a gente faça a ponte para estar preparado para esse momento. Às vezes já aconteceu e a gente aceitou vários chamados e outros ainda acontecerão. E que Jesus possa transformar não só Pedro em pescador de homens, né? Em criador dessa igreja, mas cada um de nós. Eu passo a palavra então para a coordenação.